E a sala da Ana Paula é a 14, o Vitor é 19. E a Renata é 9 e 16. Se a Renata não chegar, a gente vai ter que abrir a 10. Então é 10 e 17, amigos. Pelo meu. É, acho que é. Eu vi que sala que eles me deram, né? 7. 7, que você é bolsonarista. Você voltou 17, tá querendo fingir agora.
Não. Olá, pessoal, boa tarde. Todos vocês me ouvem? Eu sou o Vitor, sou daqui da equipe do Semesp e eu vou estar coordenando a sala com vocês, tá? Eu vi que aqui no chat vocês já estão se organizando, né? A Fabiana pediu para começar primeiro, a Andréia deu ok. Fabiana, podemos começar com você, então? Eu só queria dar alguns avisos iniciais. Toda apresentação vai ter 15 minutos para apresentar. Vou estar cronometrando e assim que tiver faltando 2 minutos, eu interrompo, aviso que faltam 2 para a conclusão e vocês vai ter 5 minutos para perguntas, caso outras pessoas queiram. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vou aumentar meu áudio aqui. Boa tarde. Boa tarde. Só para confirmar, o seu trabalho é o uso da prática deliberada em ciclos rápidos. Isso mesmo. Perfeito. Lembrando que a apresentação é um autor, tá bom? Então, uma pessoa poder apresentar. Tá bem. Perfeito. Se você começar, eu já inicio o cronômetro aqui, tá bom? Tá, espera só um segundinho que eu vou só compartilhar minha tela aqui. Peraí que na hora que eu estou colocando tela cheia, ele está pausando a apresentação. Isso, nós orientamos que na hora que você for compartilhar a tela, ao invés de você escolher a sua apresentação dentro das telas que aparecem disponíveis, coloca a tela toda, que é o primeiro quadrinho, tá bom? Só um minutinho. Ah, mas aqui não está ficando... Qual foi a orientação que você deu? Você pode falar de novo, fazendo favor? Isso, ó, você vai clicar no botão compartilhar tela. E vai Aham, aparecer várias telas para você, Isso. né? E aí você vai escolher a primeira, que é escrito embaixo tela, ou screen, se o seu Zoom tiver em inglês. Pois é, mas aí se eu escolher essa primeira... Ah, tá. Prontinho, professor. Pode dar Isso, início. perfeito. Entendi. Tá aparecendo a introdução já pra gente. Tá, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui também para eu fazer meu controle e aí a gente pode começar, tá bom? Tudo bem. Podemos começar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o uso da prática deliberada em ciclos rápidos, a sigla PDCR, para capacitação profissional no suporte avançado de vida em neonatologia, que é o NAUS. A PDCR, ela é um tipo de simulação realística que a gente pode usar no ensino médico. O grande objetivo da prática deliberada em ciclo rápido é ganho de performance. Então, por isso foi a minha escolha quando eu me propus a fazer essa capacitação dentro de neonatologia para profissionais já médicos, porque eu parti do princípio de que eles já tinham um certo conhecimento, então que a gente ia trabalhar melhor essa questão do ganho de performance, da melhora do desempenho. Eu usei como escala para acompanhar essa melhora e poder apresentar essa melhora para os alunos, a escala de APGA, aplicada no manequim do cenário, e o tempo de realização, de desenvolvimento do cenário, já que a gente tem um alvo dentro de uma reanimação eficaz em neonatologia. A PDCR ela vem sendo utilizada entre nós neonatologistas, né, como uma forma de capacitação dentro dos cenários de simulação realística, porque ela tem a possibilidade de desenvolver tanto treinos de habilidades hands-on,
como o próprio desenvolvimento de cenários mesmo, e com isso a gente consegue aperfeiçoar uma técnica dentro da medicina que depende muito de tempo, né? A gente sabe que tempo é cérebro, e quando a gente está falando de cérebro de recém-nascidos, né, que tem toda uma vida pela frente, eu acho que isso é mais importante ainda. Aqui só falando um pouquinho de NAUS, né, do quanto a neonatologia vem se desenvolvendo nos últimos anos, e com isso melhorando morbimortalidade desses bebês, não apenas dos prematuros, mas do que a gente chama de bebês de alto risco, que são aquelas crianças que nascem fora das condições ideais de vitalidade, e por isso são conduzidas à mesa de reanimação dentro da sala de parto. Mas a gente observa que, como o leigo, não o leigo, né, mas como as pessoas que não são especialistas, os médicos não especialistas, eles têm uma impressão de que náusea é uma coisa só do neonatologista, a gente tem uma adesão baixa aos profissionais, aos cursos de capacitação oferecidos, e a gente tem também uma baixa capacitação dos profissionais que estão em sala de parto no momento no país. Aqui eu trouxe 3 exemplos de habilidades que a gente pode desenvolver através da PDCR. A primeira é a VPP, que é a ventilação com pressão positiva. É um dos maiores ganhos dentro da reanimação neonatal na última década. Mudou completamente a sobrevida dessas crianças. E o minuto de ouro, que é o tempo que a gente tem desde o momento que o bebê nasce até o final dos primeiros 60 segundos de vida, a gente tem esse tempo para indicar ou não o VPP. Intubação orotraqueal é uma grande dificuldade na sala de parto, é um procedimento que as pessoas evitam, postergam, com isso piorando muito a situação do bebê no momento da intubação e aumentando a morbidade, inclusive, do procedimento, e eu consigo fazer treino de habilidade dentro da PDCR para poder capacitar o meu profissional para intubação orotraqueal e ter esse ganho no desempenho. O cateterismo umbilical, que é um procedimento também que vem aí cheio de nuvens cinzentas e nebulosas em volta, todo mundo tem muito medo de fazer, mas eu, como neonatologista, sempre falo para os meus alunos que medo eu tenho de fazer intraóssea num bebê recém-nascido na sala de parto, que é muito mais difícil. Então, é um procedimento super simples de ser feito. A gente não precisa de simuladores muito complexos, né? Simuladores simples são o suficiente para a gente poder simular e desenvolver essa habilidade. Ah, você está sem computador, né? Putz, Renata. O objetivo do nosso trabalho, né, foi proporcionar raciocínio clínico, analítico e tomada de decisão, além de execução eficaz de protocolos emergenciais no neonato por meio da PDCR. Então, eu tento mostrar para o meu aluno, com medida de vitalidade do bebê, que é a escala de Apgar e tempo, como ele consegue repetidamente organizar o fluxograma do atendimento ao recém-nascido de alto risco e desenvolver isso de forma eficaz, dentro do tempo que precisa ser feito. A minha aula é dividida em briefing, mapa mental, demonstração de materiais e cena, cenários de baixa, média e alta complexidade, porque eu vou incrementando esse cenário de acordo com o ganho de performance da equipe, e um debriefing no final. Então, os alunos chegam, eles já são orientados previamente do que eles devem estudar, eles criam um mapa mental simples, tiram suas dúvidas, eu demonstro o cenário, demonstro os materiais do cenário, proponho o caso clínico, a gente começa sempre com contagem de tempo, né, porque o tempo é muito importante no fluxograma de reanimação neonatal. A cada fim de cenário, eles recebem um feedback imediato. A gente faz os ajustes necessários e o cenário é repetido. A partir do momento que a habilidade desejada é atingida, eu vou aumentando a complexidade do cenário. Ao final, a gente faz um debriefing para discutir toda a complexidade que foi desenvolvida ali naquele momento e para tentar propor melhorias e discutir os próprios fluxogramas que a gente vai ter desenvolvido no dia. Então, aqui um exemplo, né, de uma simulação de alta complexidade, um RN atendido
que evolui com uma frequência cardíaca de 51 batimentos por minuto, mesmo com VPP efetiva por cânula traqueal, ou seja, entubado com FO2 de 100% durante 30 segundos, a gente pede que sejam realizadas as manobras necessárias para garantir a vitalidade do RM. Nesse momento, eu vou esperar que o aluno, então, inicie massagem cardíaca ritmada com a ventilação, no ritmo 3-1, né? 1, 2, 3, ventila, manter por 1 minuto essas compressões sincrônicas com a ventilação. Após 1 minuto, saber indicar adrenalina frente à persistência de uma frequência cardíaca menor do que 60, saber diluir a medicação, saber doses adequadas, se faz dose no tubo, no catéter umbilical, realizar o catéter umbilical venoso com técnica adequada, saber manusear o catéter adequadamente, saber quando e como realizar a expansão volêmica ao final da reanimação. Então, aqui eu tenho um desfecho de um cenário, a gente fala de um desfecho desfavorável, né? Quando a gente tem um bebê muito complexo que chega a precisar de droga e expansão na sala de parto, isso é muito raro, mas faz parte da capacitação porque eu coloco esse tipo de desfecho no cenário de alta complexidade. Então, a PDCR utilizada como ferramenta de aprimoramento de performance profissional, ela se mostra muito efetiva na capacitação NAUS, né, que é a reanimação neonatal, nesse curso que eu ministro no Núcleo de Habilidades e Simulação da Faculdade de Medicina aqui de Patinga, da Univasso. E aí a gente pode concluir, né, que aplicar a PDCR na capacitação profissional, submetendo os participantes a revisões sistemáticas da sua atuação, favorece o fluxo de aprendizado, guiando-os a realizar as tarefas de forma exata, ajustando falhas por meio de feedback. Então, foi o que eu falei. Eu proponho o cenário, eles desenvolvem sem intervenção do facilitador, então eu só observo, eu deixo eles conduzirem. Se eu perceber que está indo para um lado muito equivocado, às vezes eu envio algum lifesaver ou mesmo um hotspot para tentar ajudá-los. Se não, eu encerro o cenário, a gente faz o feedback imediato, faz os ajustes necessários e repete. Então, é a partir de desenvolvimento de cenário sem intervenção do facilitador, feedback imediato e repetição que a gente busca e eu venho conseguindo, junto com os meus alunos, ganho de desempenho e melhora de performance. Então, através da PDCR, eu consigo desenvolver habilidades mediante treinamento por ciclos rápidos e contribuir expressivamente com ganho de performance na execução de protocolos. Com isso, eu vou conseguir devolver, né, para a comunidade médica futuros profissionais de saúde com a possibilidade de capacitação com maestria, unindo a experiência do docente na prática de contextos simulados, o que fortalece o processo de assimilação do conhecimento e aperfeiçoamento das técnicas aprendidas nos cenários de reanimação neonatal de maneira rápida e efetiva. Então, aqui é muito sobre o que a gente traz muito para os alunos dentro da reanimação neonatal, né? Tempo é cérebro. Então, quando a gente fala de NAUS, a gente fala de habilidade, rapidez e eficiência. A gente precisa desse tripé. Então, com a PDCR, eu consegui uma forma de executar os meus cenários de simulação realística e melhorar a performance dos meus alunos e, com isso, fazer com que eles se sintam e com que eles se tornem profissionais mais capacitados para esse desafio que é a reanimação neonatal. Aqui as nossas referências. E é isso. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida. Fabiana, muito. Eu não estou te ouvindo. Não, tá mudo. Estou fazendo leitura labial, mas para mim você tá mudo. Ele começou a falar e a voz sumiu. Eu estou te ouvindo, Carol, mas ele não. Agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim, aham. Ah, perfeito. Fabiana, muito obrigado pela apresentação do seu trabalho. É super importante e enriquecedor. E eu queria saber, você ainda tem mais um tempo, tem 4 minutos. Você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que a consideração que eu trago, né, eu estou concluindo agora a minha pós-graduação em simulação realística, eu vou defender o meu TCC esse final de semana, que é em cima também de inovações dentro da simulação. Eu acho que a gente tem a simulação como um ganho enorme dentro do ensino médico,
tanto para o aluno quanto para o paciente, né? Porque a gente traz uma forma de aprendizado eficaz com um cenário seguro. Mas eu acho que é muito interessante a gente ir a fundo dentro dessas possibilidades da simulação, ao invés de a gente ficar preso à simulação padrão, que é, por si só, uma metodologia extremamente interessante e rica, mas que a gente tem muitas possibilidades dentro, né? Como a PDCR, o meu TCC mesmo unindo a simulação com um game, fazendo um escape room. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades e eu acho que isso aumenta muito o interesse do aluno. Eu aplico o PDCR com os meus alunos também na 7ª fase da faculdade, quando eles têm o primeiro contato com a neonatologia, e eles adoram. Eles gostam da autonomia, de estarem livres dentro do cenário, eles aproveitam o feedback imediato, o debriefing é muito enriquecedor, eles amam o mapa mental, que é um momento para eles tirarem a dúvida antes de entrarem no cenário. Então, eu acho que a gente pode usar todas as ferramentas que a simulação traz para a gente poder organizar aulas mais enriquecedoras, do que ficar ali só no manuseio muito, né, dos simuladores. Eu acho que a gente tem outras práticas para enriquecer. E, para mim, a PDCR tem sido uma delas. Perfeito, Fabiana. Agora podemos abrir para perguntas. Temos aí 5 minutos. Se alguém deseja fazer alguma pergunta. Não? Não, acho que é apenas comentar, né? Parabéns, professora. Eu acho que é o caminho, né, para os nossos estudantes numa área tão importante da saúde, com os pequenos, né? Então, acho que parabéns pelo seu trabalho e que tenha muito sucesso. Obrigada. Também gostaria de parabenizar a professora pelo trabalho apresentado, gostei muito. Eu entendo que para os estudantes de medicina, trabalhar com recém-nascidos deve ser, de primeira vista, algo bastante que confere insegurança. Então, a forma como a professora abordou foi muito interessante. A simulação é a porta de entrada para outras práticas mais robustas nesse sentido. Gostei muito, professora. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, Yara. Parabéns, Fabiana. Yara, você tinha chegado primeiro à sala. Você gostaria de se preparar para a sua apresentação? Gente, eu só queria agradecer muito por vocês terem deixado eu apresentar primeiro. Eu estou aqui no consultório, vocês estão vendo meu fundo musical aqui, cheio de criança do lado de fora. Então, para mim, começar apresentando foi muito, muito, muito bom. Obrigada, viu? Eu queria muito poder estar aqui com vocês, então, para mim, foi muito importante. Obrigada. Fabiana, antes de você sair, vou passar para você, vou passar aqui no chat o link da lista de... Eu ia te perguntar isso agora, você já tinha colocado o link. Colocando agora. Eu sou a próxima? Eu não estou te ouvindo. Acho que sou eu, né? Ah, tá, porque ele falou Yara, eu fiquei com dúvida. Não, Eu não estou sei. tentando abrir o link da lista de presença. Está me ouvindo? Sim. Quem vai, professor? Oi, pessoal, a próxima é a Yara mesmo, tá? Certo, desculpa, é porque como tinha me pedido para eu deixar a professora, eu achei que fosse eu, desculpa. Ah, então eu posso me preparar, gente? Vitor, está assim. Tá. Pode. Vocês estão me ouvindo, Yara? Falha bastante, mas assim, às vezes a gente te ouve, às vezes não. Algum probleminha no microfone. Perfeito. Eu vou buscar trocar aqui, mas você pode se preparar. Tá bom. Lembrando que são 15 minutos de apresentação, 5 minutos para perguntas. Quando estiver faltando 2 minutos, eu vou interromper, avisando que há 2 minutos para a conclusão. Tudo bem? Ok.
Você vai me avisar na hora que eu posso começar, enquanto você troca o microfone. Isso, você pode começar, que eu, assim que você começar, eu já começa o cronômetro aqui, tá? Então, Fabiana. Só uma dúvida. Pessoal, eu vou sair. Obrigada, viu? Se eu conseguir voltar daqui a pouquinho, eu volto. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Só uma dúvida em relação à ordem. Oi, a ordem de chegada. Ah, desculpa, eu achei que era a ordem que estava no site. É que, na programação. verdade, houve uma intercorrência que a Fabiana pediu para apresentar primeiro. Sim, aí tudo bem, não é só porque para eu me programar aqui também, porque eu achei que eu seria a segunda, mas tranquilo, é só para Perfeito. Eu também. É porque acho que a gente achou que seria a ordem que está estabelecida lá no então site. podemos... Não, então nós podemos estabelecer dessa forma. Andreia, você está com a sua apresentação pronta aí para apresentar? Eu estou, mas deixa a professora Yara, ela já está aí, ó, com a imagem. Aí depois eu apresento, não tem problema. Tá bom. Posso apresentar, professora Andréia? Tudo bem? Não há nenhuma objeção? Sem problema, não. Então tá, eu peço desculpa, porque eu também entendi que a gente ia seguir aquela ordem que está na página do evento, mas se for por ordem de chegada, então vou começar a apresentar. Podemos? Podemos, assim que você começar, eu já começo o cronômetro aqui também. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje apresentando uma experiência exitosa no curso de farmácia da Universidade de São Francisco. O título dessa apresentação é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Articulação de Sequência Didática para a Aprendizagem Baseada em Projetos. Professora Yara, Oi? desculpa te interromper, a sua apresentação ela não está em tela cheia. Posso te orientar como se faz o compartilhamento? Como que eu faço? Ó, tem um botãozinho central escrito compartilhar tela. Que É o share screen. Isso, você vai clicar nele e ele vai exibir uma série de telas. Você vai na primeira escrito screen. Ah, tá. Pronto, share. Isso. Agora foi. Agora sim. Ah, tá. Então, agora você desconta isso daí. Não, claro, podemos recomeçar. Tá bom. Então, o tema do meu trabalho é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Articulação de Sequência Didática para Aprendizagem Baseada em Projetos. Essa experiência foi desenvolvida com outros professores, professora Silvia, Rosa, Márcio e eu, professora Yara Tescarolo, e a ideia de apresentar esse trabalho partiu das experiências que eu tive em outros fóruns do STEM Brasil e na observação dos colegas, professores, em particular, que precisam de motivações e modelos práticos para reestruturar suas próprias aulas. Então, para dar início à apresentação, é importante contextualizar um pouco sobre os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável hoje constituem um plano de ação criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, com base na agenda da ONU para 2030, e que tem como objetivo buscar soluções para os desafios do mundo até 2030. Ao todo, são 169 metas, organizadas em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esses ODS e suas metas visam, por exemplo, o combate à desigualdade social, a proteção ao planeta, a saúde e o bem-estar, a garantia da paz, prosperidade, dentre outras situações. A partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, as instituições de ensino são vistas pela ONU como parte fundamental no esforço da sociedade para alcançar os ODS, e esse esforço exige novas competências ou competências diversas para a resolução dos desafios que chamamos hoje de desafios complexos. Então, trabalhar desafios complexos impõe e exige aí uma visão ampliada e uma visão inter e transdisciplinar. Esse é o conceito que a gente procurou trabalhar no desenvolvimento dessa metodologia. Então, para apoiar as instituições de ensino superior nesse processo, a Unesco publicou este documento, o chamado Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece estratégias para um conjunto de competências necessárias para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis. Assim, o trabalho que nós estamos propondo aqui
atender aos pressupostos dos ODSs, né, para o ensino farmacêutico. A gente buscou articular as competências previstas nesse documento, junto com as competências previstas nas DCNs para o curso de farmácia. O que mais é importante? Por outro lado, é importante lembrar que as instituições de ensino superior têm um compromisso importante e desempenham uma atividade fim, também muito importante, na formação de futuros profissionais, e essa formação, obviamente, tem como base as diretrizes curriculares nacionais, os projetos pedagógicos dos cursos. Então, nós percebemos que os ODSs têm um grande potencial para introduzir assuntos pertinentes a cada profissão, a partir de uma proposta, né, desde que a gente tenha uma proposta, que a gente elabore um tema gerador, que se estabeleça um planejamento didático e que auxilie na implementação de metodologias ativas atreladas e integradas aos ODSs. Então, com base no ensino farmacêutico, porque sou professora do curso de farmácia, o foco nosso aqui é ensino farmacêutico, né, e também é o foco dessa apresentação, é importante lembrar que o ensino farmacêutico está pautado nas diretrizes curriculares nacionais, e esse documento prevê a formação generalista centrada nos fármacos, nos medicamentos, na assistência farmacêutica, análises clínicas e toxicológicas, cosméticos e alimentos, buscando sempre a questão do cuidado da saúde, a cuidado do indivíduo, ao cuidado da família. E as DCNs ainda estabelecem competências entre conhecimentos, habilidades e atitudes, distribuídos em 3 eixos, que são o cuidado à saúde, tecnologia e inovação em saúde e gestão em saúde. Portanto, um cenário bastante propício para o planejamento de metodologias ativas e aprendizagens que podem ser integradas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda, falando das DCNs, elas recomendam que durante a organização pedagógica do curso de farmácia devam ser consideradas a utilização de metodologias ativas que valorizem a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que favoreçam o protagonismo estudantil, que estimule o desenvolvimento de competências entre conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para a profissão e que possam aproximar o ensino, pesquisa e extensão e, além disso, possam promover a diversificação dos cenários de aprendizagem. Por fim, achei pertinente trazer aqui a definição de competência que nós adotamos na elaboração desse projeto, a partir das ideias de Philippe Perrenot, e, então, competência para nós, ela foi compreendida da seguinte maneira: competência é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das atividades requeridas no contexto do trabalho e da vida. Com a intenção, então, de promover competências específicas na formação profissional, a aprendizagem baseada em projetos pode ser aplicada como estratégia de ensino para trabalhar os ODSs na área farmacêutica. Para isso, nós escolhemos um dos eixos, né? O eixo tecnologia e inovação em saúde, por conta dos componentes curriculares que estiveram presentes no desenvolvimento do projeto. Logo, o objetivo do artigo que nós encaminhamos ao STEM foi apresentar experiência de ensino-aprendizagem por meio do planejamento de uma sequência didática para trabalhar a aprendizagem baseada em projetos e, com isso, articular competências inerentes aos ODSs na formação farmacêutica, tendo como foco o desenvolvimento de produto para a saúde que aponte para soluções para um problema específico. Como metodologia, nós dividimos em 2 etapas. Na primeira etapa, esse trabalho traz o relato de uma experiência de ensino organizada numa sequência didática de caráter interdisciplinar, que foi adaptada para aprendizagem baseada em projetos, tendo como tema gerador produção e inovação em saúde e também buscando a integração aos ODSs. Numa segunda etapa, o estudo também envolveu uma pesquisa em caráter retrospectivo e análise documental dos resultados obtidos na implementação dessa metodologia com os estudantes. A metodologia em questão foi aplicada em 3 turmas do curso de farmácia da Universidade de São Francisco, no segundo semestre de 2021, logo no período de pandemia, então a gente estava com aulas remotas e algumas aulas práticas. Complementando a ideia anterior, a sequência didática foi planejada dentro dos componentes curriculares do semestre, sendo farmacotécnica magistral, cosmetologia, estética e homeopatia. As atividades foram divididas em momentos síncronos, remotos e em atividades práticas. Os estudantes foram distribuídos em equipes com a proposta de criar novos produtos alinhados às demandas da sociedade e integrados aos ODSs.
Os conteúdos, objetivos de aprendizagem e critérios de avaliação foram estabelecidos de acordo com cada componente curricular, conforme plano de atividades. As competências foram, e o objetivo de aprendizagem foi adaptado a partir do documento da Unesco, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, sendo aplicar pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos para doenças que afetam principalmente países em desenvolvimento e estabelecer padrões mais sustentáveis de produção e consumo. A aprendizagem baseada em projetos, ela foi aplicada por meio de 5 etapas e adaptado dos autores Baibi e colaboradores, que é a sequência didática 5E, e que envolve engajamento, exploração, explicação, elaboração e avaliação. Como resultados, em relação à experiência aqui apresentada, foi possível desenvolver a experiência didática, que partiu de um planejamento prévio por parte dos professores, envolvendo situações de aprendizagem com o tema gerador, produção, inovação e saúde, de forma organizada em uma sequência contemplando 5 etapas. Quais etapas foram essas, né? A primeira etapa, o engajamento. O engajamento, ele foi planejado a partir de discussão dos conteúdos, definição dos ODS no âmbito farmacêutico. Isso aconteceu logo no início das aulas remotas. Toda a operacionalização do projeto foi devidamente explicada para os estudantes em vídeo, áudio e disponibilização de e-book orientativo. A forma de avaliação, os feedbacks dos professores também foi tudo organizado nesse momento. A segunda etapa contou, a distribuição dos temas também foi feita nesse primeiro momento. A segunda etapa contou com a exploração, que é relacionada à pesquisa das equipes, é a parte teórica da elaboração do projeto, que foi feito pelos estudantes como de uma forma assíncrona. A terceira etapa, a explicação, foi estruturada com aulas teóricas propriamente dito, no formato remoto, trabalhando os conteúdos dos componentes curriculares. Esses conteúdos eles foram dando subsídios para o desenvolvimento teórico do projeto, tudo isso bem equacionado, bem equilibrado, com as devidas devolutivas dos professores a cada processo e a cada entrega. A quarta etapa foi a aula prática, nós disponibilizamos ao longo do semestre 4 aulas práticas por conta da pandemia e dos riscos ali em relação ao isolamento e ao distanciamento, mas isso foi possível, nós dividimos, os projetos foram efetivamente desenvolvidos praticamente. A quinta etapa constou da avaliação, apresentação dos resultados finais, os produtos que foram desenvolvidos, a finalização do projeto, para uma banca examinadora, com professores da casa e professores convidados, tudo no momento remoto. E como resultados ainda a gente teve o seguinte resultado: foram impactados 182 estudantes que produziram 44 produtos nas mais diferentes formas de apresentação, entre medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, visando sempre saúde, qualidade de vida, bem-estar, produção, consumo responsáveis e sustentabilidade. Ainda, né, também foi possível identificar os ODS mais trabalhados, foram os ODS que se relacionaram com o tema gerador, que é a promoção da saúde, bem-estar, qualidade de vida. O gráfico aqui mostra uma subdivisão dos projetos, embora as ODS sejam interdependentes e integrados, mas a gente conseguiu pontuar o que prevaleceu, o ODS 3 e o ODS 12, né, saúde, qualidade de vida, bem-estar e produção e consumos responsáveis. Então, a gente conseguiu observar essa vertente entre os projetos. E uma curiosidade em relação ao ODS 12, as equipes pesquisaram possibilidades para o desenvolvimento de fórmulas simples, evitando o uso de ingredientes nocivos à saúde ou que causem impacto ambiental, e ainda sugeriram o reaproveitamento de insumos utilizados na indústria alimentícia, como cascas e sementes de frutas, a serem empregados na produção de sabonetes, shampoos e produtos de higiene pessoal. Então, a gente tem aí esse perfil dos projetos que foram apresentados. A gente também disponibilizou aos estudantes a autoavaliação. Essa autoavaliação foi realizada e demonstrou resultados positivos em termos de participação, comprometimento, motivação, expressão de ideias. Esse resultado nos leva a concluir que a escolha de uma sequência didática, de uma metodologia bem elaborada, bem fundamentada com os estudantes, pode proporcionar novas competências, oportunidade de construir novas competências, habilidades e atitudes para aprimoramento profissional e também pessoal, porque a gente vai ver aí a imersão das soft skills.
Para a etapa de divulgação dos resultados, foi empregada a ferramenta Padlet, que permitiu a construção de um mural interativo, onde os alunos puderam expor os seus trabalhos para todas as equipes e todos os 2 grupos. minutos. Já estou terminando. Tiveram oportunidade de entrar em contato com o que cada um produziu. Depois eu peço permissão, se for possível, disponibilizar o link do Padlet para vocês consultarem. A metodologia apresentada aqui ainda teve uma interface com a iniciação científica. Nesse sentido, os melhores trabalhos foram apresentados no encontro de iniciação científica da USF e puderam publicar seus resumos no e-book, também em pesquisas independentes. Eu posso disponibilizar a todos aqui. Por fim, o planejamento com base na sequência didática se mostrou útil na implementação da aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes tiveram oportunidade de conhecer os ODS e as implicações no âmbito farmacêutico. Os estudantes tiveram diferentes desafios entre pesquisar, estudar fármacos, verificar suas propriedades físico-químicas e desenvolver um produto viável. Ainda tiveram a possibilidade de desenvolver habilidades essenciais na formação profissional, como as soft skills, né, as competências socioemocionais, como autonomia, resolução de problema, pensamento crítico, e como desfecho, é importante relatar que essa metodologia ela já vem sendo utilizada no curso de farmácia, já em diferentes situações, e pode ser adaptada para qualquer modalidade de ensino, presencial, híbrido e EAD. Por fim, as referências que nós utilizamos na apresentação desse trabalho, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para compartilhar ideias, para trocar experiências. Está aí o meu e-mail, e muito obrigada, espero ter atendido o tempo suficiente para essa apresentação. Muito obrigada. Yara, muito obrigado. Ótima apresentação. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas, peço que eu envie pelo chat, ou pode abrir o microfone, falar diretamente com a Yara. A gente pode compartilhar o link do Padlet e do e-book para ver os resultados que os alunos encontraram aí, porque a gente teve muita novidade, eles tiveram muitas ideias, e eu sempre busco compartilhar essas ideias. Eu não sei se isso é possível, Vitor. Yara, se você quiser, pode compartilhar sim, pode utilizar o chat, que todos aqui terão acesso. Bom, professora, foi muito boa a sua apresentação, né, para a gente. Vou ler mais sobre o seu trabalho, achei super interessante. Parabéns, viu, professora? Obrigada, eu não estou conseguindo colar aqui no chat só o link. Mas vai estar no artigo, né? Quando publicado, acho que tem essas informações lá, né? Está lá no artigo, eu coloquei os links dos anais nas referências, o link disponível, então é possível ver todos os produtos, os 44 produtos, nas mais diferentes versões. Então, a gente busca sempre levar isso adiante para inspirar outros professores a seguirem modelos como esse, que foi muito exitoso para nós, lá no curso de farmácia. Yara, você não consegue jogar o link aqui no chat? Aparece alguma mensagem? Ele está como se tivesse imagem congelada, mas eu vou tentar de novo. Pode seguir. Enquanto isso, o seu oi chegou. Andréia, você já... Bem, eu vou tentar aqui, professora. Lembrando que para compartilhar... Está aparecendo? Não consigo te ouvir. Apareceu. Apareceu? Apareceu, André. Andréia, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo a minha tela. Não apareceu. Tá. Eu vou te orientar. Agora apareceu, né? Isso. Perfeito. Agora está compartilhando em tela cheia. Certo.
A hora que eu puder começar, é só falar. Andréia, só para confirmar, são 15 minutos de apresentação, tá? Quando tiver chegado a 2 minutos, eu vou te interromper, vou dizer que falta 2 minutos, depois nós abrimos 5 minutos para perguntas ou comentários de quem estiver aqui online, tá bom? Perfeito. Você começando, eu já inicio aqui o cronômetro. Tá bem, então. Então, boa tarde para vocês. Eu sou a professora Andréia Menarbini, sou do Centro Universitário Fundação Santo André, tá? O meu trabalho, ele se chama Estratégias Ativas no Processo Pedagógico, um estudo sobre as produções discentes na disciplina Docência do Século XXI. Eu sou professora do curso de Pedagogia, sou coordenadora das licenciaturas lá na faculdade. E aí essa pesquisa, ela tem origem na minha trajetória docente, né? E no questionamento que eu fiz sobre a aprendizagem dos estudantes. Professora Andréia. Pois não? Desculpa te interromper, eu vou te reorientar para compartilhar a tela, porque tem um conteúdo cobrindo a sua apresentação, tá? Tá, deixa eu minimizar aqui. Vou fechar essa janelinha. Deu certo? Não, ainda tem... Ó, tá vendo? Isso, consegue fechar esse outro bloco? Isso. Essa daqui? Onde que eu fecho esse? Dá para fechar, mas dá para arrastar para cima. Arrasta ele para cima, por favor. Tá. Ixi, agora acho que sumiu, né? Consegui? Não, ainda está aparecendo ele. Ó, nesse botão de compartilhamento de tela... Agora foi? Não, agora foi. Agora você pode arrastar ele bem para cima. Certo. Dado o seu tempo... Não tem problema. Então, eu busquei, né, enquanto professora da turma, enquanto pesquisadora, eu tentei responder a seguinte questão: qual é a relação de sentido e significado realizada pelos estudantes de pedagogia com os conteúdos do curso a partir da utilização de estratégias ativas? Então, para isso, a pesquisa acabou incidindo sobre o processo pedagógico com estratégias ativas na formação inicial de professores. Aqui eu trago a ilustração da turma, né, do ambiente Moodle. Nossas aulas são presenciais, tá? O objetivo geral da pesquisa foi analisar as produções discentes realizadas durante as aulas da disciplina e os objetivos específicos: descrever as atividades propostas aos estudantes e identificar as produções discentes dos estudantes. A metodologia escolhida do trabalho foi de abordagem qualitativa. Os sujeitos de pesquisa foram 23 estudantes do 8º semestre do curso no ano de 2022. O instrumento de coleta de dados foi a análise documental de produções dos estudantes e os registros da professora sobre o trabalho realizado durante um semestre letivo. A análise documental, ela resultou num rol de atividades desenvolvidas e das produções discentes. E para a análise desses dados foram utilizadas as categorias plano disciplina e produções discentes, tá? Como eu era professora da turma, eu utilizei esse fluxograma dos processos para deixar bem claro sobre quais são os procedimentos de professora adotados e os procedimentos de pesquisadora, para que a pesquisa tivesse a sua validade, né? Então, tem os itens que foi desde a regência, que estão interligados, né, com o levantamento bibliográfico sobre a formação, para que ficasse bem claro. Aí, aqui nós vamos para os resultados e discussões sobre as duas categorias, plano de disciplina e produções discentes. Eu optei pela teoria pós-crítica, por acreditar que esses autores, eles não percebem uma só forma de ensinar e de aprender, são várias, tá? Então, nós tivemos o plano de disciplina. Esse plano de disciplina, ele foi organizado de modo a trabalhar os conteúdos acadêmicos por meio de aulas dialogadas e estratégias ativas. Cabe destacar que essa disciplina, ela era ministrada às sextas-feiras, no horário das 21h20 às 22h10, totalizando 20 horas aula.
Então, dessa forma, mais do que qualquer outra disciplina, ela evidencia a necessidade de estratégias ativas para que os alunos participassem, né, e tivessem aprendizagem. Vocês já viram, sexta-feira à noite é a última aula, né, então é complicado. Então, para os grupos de trabalho, esse plano de disciplina ele foi organizado da seguinte forma. Foi dado temas para a pesquisa. Então, docência como profissão, perfil docente, o exercício profissional, competências e habilidades, mudanças educacionais do século XXI, o trabalho pedagógico e os desafios do século XXI, o trabalho pedagógico e os desafios do século XXI na nossa prática, porque todos os estudantes estão realizando o seu estágio, e a definição de ser professor no século XXI. E, por final, a profissão professor. Então, esses temas que eu falei, eles tinham, cada grupo, foram divididos em 4 grupos, os estudantes, eles tinham os livros referências. O grupo 1 ficou com o livro do Imbernon, A Educação no Século XXI, Os Desafios do Futuro Imediato. O grupo 2 já foi para o Edgar Morin, nos 7 saberes necessários à educação do futuro. O 3, a pesquisa no livro do Philippe Perrenot, 10 competências para ensinar. E o grupo 4, também do Philippe Perrenot, as competências para ensinar no século XXI, a formação dos professores e o desafio da avaliação. Então, esse era o livro referência, mas eles poderiam ampliar essa pesquisa. Na questão do perfil docente, foi dada uma proposta que era o moral de conteúdo, né? Então, os estudantes eles tinham que trazer informações escritas sobre esse tema da aula, o perfil docente, numa tarjeta sobre a pergunta do perfil docente. E durante a aula, cada grupo ia responder as questões de acordo com o livro referência, e fizemos uma reflexão coletiva a partir do moral construído. Então, aqui, ó, tem a foto do mural que foi construído junto com os estudantes nessa aula de 50 minutos, que eles já trazem algumas questões prontas e as discussões. Também foram gravadas, né? Houve um acordo com os estudantes, onde fazíamos gravações, colhíamos as fotografias também, todas autorizadas por eles. Na segunda aula, nós discutimos docência como profissão. Foi no dia 9, a proposta era para eles também aprenderem diferentes técnicas de trabalho em grupo. Foi o método aquário, eles tiveram que trazer informações já antes da aula, e durante a aula nós fizemos uma participação ativa com uma dinâmica, experienciando a escuta, a fala e a emissão de opinião, e também a empatia, né? A outra técnica teve o tema Mudanças Educacionais do Século XXI. Foi no dia 7 de outubro, e a proposta da aula foi tribunal. Então, eles tinham que trazer essas informações escritas, mais uma lista com as 3 principais mudanças encontradas no livro referência. E durante a aula, eles tinham que apresentar as evidências, analisar e proferir uma sentença sobre essas principais mudanças encontradas. No dia 21, no trabalho pedagógico Desafios do Século XXI, eles fizeram a apresentação das propostas dos autores, que consistiu, eles trouxeram uma apresentação com no máximo 6 slides com as ideias principais dos autores referências para apresentar para os seus estudantes. No dia 28, o trabalho era sobre o trabalho pedagógico e os desafios do século XXI na nossa prática. Aí foi um estudo de caso. Cada grupo ele teve que trazer um caso acontecido na escola, onde que eles estão estagiando ou trabalhando, com no máximo 500 palavras. E aí eu troquei esses casos, cada grupo recebeu um, analisou durante 15 minutos e apresentou as suas conclusões para a turma, a partir também das teorias dos autores. Na definição de ser professor do século XXI, nós fizemos a chuva de ideias, né? Então, cada estudante ele trouxe a sua própria definição de ser professor no século XXI, escrita numa cartela com no máximo 30 palavras. E durante a aula, eles foram apresentando nos grupos a sua definição, e sempre à luz das teorias estudadas, e realizar a exposição no mural externo da sala, tá? E aí, profissão professor.
foi já no finalzinho, a última aula, eles fizeram um manifesto, né? Então, eles trouxeram ideias rascunhadas já sobre um manifesto sobre a profissão do professor. Então, divididos em grupos, eles finalizaram esse manifesto sobre a profissão do professor do século XXI e apresentaram para a turma. E depois, aqui tem aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, a hora da pedagogia. Então, nós temos um jornal, esses manifestos estão sendo editados para ficar, né, como a visão dos professores, né, que agora eles já são formados sobre profissão de professor. Então, as considerações sobre isso. Os resultados da pesquisa, eles indicaram essa importância das estratégias ativas no processo de ensino-aprendizagem, por meio do qual os estudantes, eles têm que ter a clareza das especificidades das suas atribuições no processo pedagógico, colocando-as em prática na sua própria formação e de seus pares. Esse trabalho realizado pelos estudantes, ele originou uma rede colaborativa de aprendizagem, que foi mediada por uma gestão didática participativa das aulas, estabelecida entre a professora e os estudantes, que possibilitou avanços significativos na interação entre integrantes da turma, a presença nas aulas, a aprendizagem dos conteúdos acadêmicos, tornando os estudantes autores de suas aprendizagens. O processo pedagógico com as estratégias ativas na formação inicial de professores, ele será efetivo para os estudantes desde que colabore para a constituição de experiência. Então, a gente vê muito a importância da experiência na visão do La Rosa, né? Que a experiência a gente não estabelece, ela acontece. Então, a estratégia ativa, ela compreende isso desde que realmente constitua uma experiência. Então, para tanto, urge essa questão participativa do processo pedagógico. E essas estratégias ativas, elas têm que ser organizadas de modo a proporcionar a compreensão sobre a relevância da autoria da própria aprendizagem, permanentemente mediada por ações individuais e coletivas, sempre correlacionadas ao conhecimento científico, à realidade e à possibilidade de transposição didática. Lembrando que nós estamos formando professores, é a formação inicial do professor. Então, ele precisa ter muito certo que ele é o representante na escola desse conhecimento científico, que tem sempre que estar atrelado a essa realidade e essa possibilidade de transposição didática, né? E aqui vai um pensamento do Freire, que é um dos autores que nos inspira todo dia. Se almejamos o sucesso acadêmico dos estudantes, precisamos ter consciência sobre o porquê e para quê da docência, que, segundo Freire, é a necessidade do educador assumir o compromisso com os destinos do país, compromisso com o seu povo, com um homem concreto, compromisso com o ser mais desse homem, né? E aqui, nesse sentido, fica o nosso convite para a gente continuar pesquisando, acreditando na educação e nas suas possibilidades, né? Então, eu agradeço, deixo aqui o meu contato. Agora é muito pouco tempo para a gente estar conversando, né? Mas a gente pode manter esse contato externo aqui, depois do fórum, que acho que é isso que nos move, a pesquisa, a educação dos nossos estudantes. Obrigada, pessoal. Andréia, muito obrigado pela sua apresentação. Você ainda tem alguns minutos, se você quiser fazer alguma consideração final, você tem 3 minutos ainda. Tá, agora eu não sei, eu consegui parar o compartilhamento? Não, ainda não. Você vai nesse botãozinho compartilhar tela. Espera aqui. E aí você clica em encerrar. Esse aqui de baixo. Isso. É que para mim, na verdade, para mim não está aparecendo. Vou fazer assim. Stop aqui. Acho que agora eu consegui. Isso. Certo. Então, tá bom. Então, pessoal, na verdade, né, no artigo eu deixo mais claro, porque agora 15 minutos é muito pouco para a gente estar falando, e às vezes vai falando muito rápido, a gente não acompanha, né? Então é muito complicado.
Mas, assim, nós estamos na formação inicial dos professores, a responsabilidade é grande, porque vocês veem os dados negativos existentes no país em relação à educação básica. A pedagogia, especificamente, ela trabalha com a faixa etária, né, inicial, que vai do berçário até o primeiro do ensino fundamental, né, o Fundi 1, e nós temos essa responsabilidade grande de melhorar. E hoje em dia, nós temos o total, nos últimos dados do IBGE, mais de 11 milhões de analfabetos em todo o Brasil. Então, a nossa responsabilidade no curso de pedagogia é fazer com que os professores saiam com várias competências para poder trabalhar bem com os estudantes, e eles também serão gestores dessas escolas. Então, a gente está tentando ver aqui, ter essa transposição didática do que eles aprendam nas questões do conhecimento científico, que nós temos que defender a ciência nesses tempos sombrios que nós passamos nos últimos anos, de ter o respeito à profissão do professor, respeito às escolas, que a gente vai conseguir com um trabalho de qualidade. Quanto mais qualidade nós tivermos, mais respeito nós vamos conseguir com a educação desse país, certo? Acho que é só isso, Vitor. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Perfeito, muito obrigado, Andréia. Pessoal, está aberto para perguntas, temos aí 5 minutos para perguntas, comentários. Vocês podem abrir os seus microfones. Ana Maria levantou a mão, pode falar. Boa tarde, mais uma vez. Não é exatamente uma pergunta, não, é parabenizar mesmo a professora Andréia, porque a formação dos pedagogos é uma formação, assim, claro que todas precisam ser muito cuidadosas, né? Mas em especial pelo que ela coloca aí, pelos dados que ela traz, é uma formação que requer de nós, enquanto professores da educação superior, um cuidado, um olhar, né, de muita atenção e de cuidar mesmo, porque realmente são aquelas pessoas, aqueles profissionais que vão encontrar as crianças no momento de formação de personalidade, formação de caráter. Então, ver trabalhos, né, artigos que vêm a partir de trabalhos com práticas diferenciadas na pedagogia, nos dá uma grande satisfação mesmo. Então, parabenizar e agradecer por esse envolvimento, né? Não ser só mais uma formação e só currículo e conteúdo, né? Mas essa preocupação que ela traz na própria fala mesmo. Sim. Então, Ana Maria, eu agradeço e já convido você a conhecer nossa instituição. Eu sou oriunda da Fundação Santo André, né? Com 17 anos eu fiz um curso de pedagogia lá, depois de 31 anos de carreira na educação básica, eu prestei o concurso e vim ser professora da Fundação, então meu vínculo afetivo é muito forte, o compromisso com o curso de pedagogia é imenso, e todos os nossos cursos de licenciatura, eles estão destinados dessa forma, né? Então, nós temos história, matemática, ciências, temos também a pós-graduação na área, e os professores são muito experientes lá. Eu que sou jovem na instituição, tá? Então, já está o convite para vir conhecer a nossa instituição. Você é de algum local, Ana Maria? Eu sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Da educação também? Da Unifip-Moc, aqui. Então, já vamos desenvolver algum projeto juntas. Aí, que é ó, isso eu que a gente trabalho na precisa. psicologia, né? Tem o meu colega tá aqui também, Jones, a gente trabalha com uma ênfase em psicologia escolar no curso, né? Então, aí, ó, já é uma possibilidade, sim. Já vou levar para a nossa O coordenadora. nosso curso de psicologia é um dos que tem mais alunos, são 800 alunos de psicologia. Então, vamos conversar. Oh, e vamos fazer uns intercâmbios aí com os estudantes que a gente só tem a ganhar. Excelente, isso mesmo. Muito obrigada. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Mais alguma pergunta ou comentário? Senão podemos passar para a Ana Maria. Né? Ana Maria. Ana, você já está com suas coisas prontas aí, apresentação. Então, para confirmar, o seu trabalho é neurobiologia dos transtornos mentais, certo? Ok. Você já está apresentando, Ana? Você está no mudo, Ana. Travou o computador de repente. Estão me ouvindo agora?
O seu compartilhamento, ele está em tela? Vou colocar agora. Eu te sinalizo aqui, se Ah, aparece para mim. Tá, ele tá aparecendo aqui em tela cheia, então lembrando que são 15 minutos, tá, para apresentação. Ao chegada dos 2 minutos finais, eu interrompo pedindo para concluir, e depois a gente abre 5 minutos para comentário, um debate ou perguntas. Tá Tudo ótimo. bem? Ótimo, Assim que você começar, eu já inicio o cronômetro aqui. perfeito. Então, boa tarde novamente a todos, agradecer a presença, né? Agradecer ao STEM pela reunião aí de tantos trabalhos e por estarmos aqui compartilhando as nossas experiências. Então, o meu trabalho é Neurobiologia dos Transtornos Mentais, relato de uma prática de sala de aula invertida no curso de Psicologia. O trabalho ele foi desenvolvido e escrito, né, por mim e pela minha monitora, a acadêmica Maria Fernanda Nascimento dos Santos, que é a acadêmica atualmente do 9º período do curso de Psicologia. Apenas para adiantar, assim, para vocês entenderem um pouco o contexto, eu sou a professora não psicóloga do curso, né? Eu trabalho aqui no curso há 12 anos e trabalho com o ciclo de disciplinas da área biológica, né? Então, toda essa parte de neurociência, genética e a parte da neurobiologia dos transtornos mentais, os alunos têm comigo, assim, né? Então, venho acompanhando aí com eles nessas disciplinas mais práticas também. Bom, na grade curricular da psicologia, a gente tem, né, desde sempre, isso vem aumentando no decorrer das últimas décadas, as disciplinas que tratam dessa parte da neurobiologia, da neuropsicologia, do papel das neurociências. E é muito interessante que essas disciplinas, ao mesmo tempo que elas têm um grande interesse dos alunos, eles têm uma grande curiosidade, eles querem muito entender o funcionamento do cérebro, eles chegam no curso cheio de perguntas, eles têm também uma grande resistência, porque quando eles passam, né, no vestibular, quando eles se matriculam no curso de psicologia, eles, na verdade, isso não é uma exclusividade da psicologia, né? Acho que todos os cursos, o aluno, ele acha que determinados conhecimentos ele vai abandonar para sempre, ele nunca mais vai ter que trabalhar aquilo. Então, acaba que, ainda que ele tenha curiosidade, ele já fala desde o primeiro dia de aula, eu estou com eles desde o primeiro período, eu não sei biologia, né? A biologia é muito difícil, eu não achei que eu ia ter que estudar biologia e célula na psicologia, então é um paradoxo bem interessante. Então, isso acaba exigindo também da gente, né, um pouco mais de jogo de cintura e, consequentemente, o papel das metodologias ativas nesse contexto se faz ainda mais importante, porque os alunos, eles querem aprender aquele conteúdo, mas esse bloqueio que eles já trazem, às vezes até do ensino médio, acaba que, se a gente fizer mais do mesmo, os alunos realmente não conseguem absorver e apreender mesmo essa ciência, né? Então, com as metodologias ativas, principalmente no contexto dos laboratórios, das aulas práticas, a gente acaba possibilitando, né, oportunidades muito melhores e muito mais construtivas para que os alunos possam adquirir esse aprendizado. Em especial, nessa prática, é uma prática que eu venho fazendo desde 2011, desde quando eu entrei no curso. A gente vai alterando algumas coisas na prática, mas mais ou menos da mesma forma, e é muito interessante porque naquela época eu não conhecia a sala de aula invertida, né? Eu não tinha nenhum conhecimento em relação a metodologias ativas, e com o passar do tempo, das capacitações, a gente vai descobrindo que algumas práticas que a gente realiza já são realmente metodologias diferentes, né? E que a própria necessidade, ela foi nos levando a isso, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento de que esta é uma prática de sala de aula invertida, né, realizada com os alunos, exatamente para possibilitar que o conteúdo seja mais significativo para eles e que eles tenham um interesse maior, né? Inclusive, a partir dessa prática, os alunos acabam pedindo outros artigos científicos, outros materiais, videoaulas, para se aprofundarem mais na temática.
Então, apenas passando aqui rapidamente sobre o conceito da sala de aula invertida. Então, os alunos eles vão receber um conteúdo teórico, né? Será encaminhado a eles antes da aula mesmo. E aí, qual conteúdo será, como será esse conteúdo, se vai ser um vídeo, se vai ser um texto, um capítulo de livro, uma videoaula, isso aí fica a critério do professor mesmo, de acordo com o tema, assim como a antecedência com que ele vai passar esse material, depende muito do tamanho do material, né? Então, se o aluno ele vai precisar de mais tempo, se é uma leitura que vai demorar um pouco mais, vai exigir um pouco mais dele, um vídeo maior, então a gente precisa encaminhar com uma antecedência maior. Se é um material um pouco mais rápido, né? Às vezes até uns vídeos de 5 minutos, 10 minutos que a gente consegue enviar para os alunos para realizar essa metodologia, também acaba que você não precisa de tanta antecedência. Eu queria só perguntar se vocês estão vendo a passagem dos slides. Tá ok? Então tá, obrigada. E posteriormente, então, a gente tem um momento presencial ou online, né? Se for o caso de uma aula online, isso também pode ser realizado da mesma forma, mas um momento mais prático, um momento em que o aluno ele vai colocar a mão na massa. Por isso que é uma sala de aula invertida, porque normalmente a gente trabalha o conteúdo teórico em sala de aula e pede para os alunos para realizarem alguma atividade em casa. E os alunos acabam ficando desamparados no momento da atividade, e muitas vezes uma atividade avaliativa. Então, na sala de aula invertida, a gente faz o contrário, a gente passa o material teórico para eles acessarem em casa, e durante a aula vai ser realizado um debate, uma discussão, um exercício, né, um estudo de caso, para que os alunos eles consigam trabalhar o que foi passado no material teórico e também discutirem e tirarem as suas dúvidas. Então, aqui só uma figura, né, esquematizando exatamente esses 3 momentos que estão relacionados com a metodologia, né, antes da aula, durante a aula e após a aula, tá certo? Bom, o objetivo do nosso trabalho é relatar a experiência da utilização da metodologia ativa de sala de aula invertida no ensino da neurobiologia de transtornos mentais. Então, essa prática, né, ela se deu a partir de uma aula no laboratório de neuroanatomia. Então, essa prática ela é trabalhada na disciplina de neuroanatomia humana, né, que era no 4º período na nossa grade curricular anterior, e agora é uma disciplina trabalhada no 2º período do curso de psicologia, e em especial, são 2 aulas práticas, onde nós trabalhamos os aspectos neurobiológicos e fisiopatológicos da esquizofrenia e do transtorno do espectro autista. Então, como eu falei anteriormente, em especial para esses 2 transtornos mentais, os alunos eles têm uma enorme curiosidade, eles têm sempre 1000 histórias para contar, de colegas, de familiares, deles mesmos, mas quando a gente vai colocar a parte biológica, a resistência é muito grande, né? Então, na aula prática, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira melhor. Então, a gente tem um primeiro momento que é para trabalhar a esquizofrenia e depois um segundo momento, né, uma outra aula na semana seguinte, que é para trabalhar o transtorno do espectro autista. Então, os acadêmicos do 4º período de curso de psicologia, que nós estávamos ainda na grade antiga, né? Então, eram os acadêmicos do curso que estavam no 4º período, tanto os acadêmicos do turno matutino quanto noturno realizaram a mesma prática no semestre passado, né, 2022-2. Eles receberam, com uma semana de antecedência, 2 textos científicos para leitura e preparação prévia para as práticas. Então, aqui nós temos os textos, esse foi o texto passado para trabalhar a fisiopatologia da esquizofrenia, né, o texto, apesar de ser, né, um texto de 2007, trata-se de uma revisão de literatura que consegue compilar nela os aspectos mais importantes e mais decisivos em relação à biologia da esquizofrenia. Então, ele ainda é usado como texto base da prática e, posteriormente, os alunos recebem textos mais atuais que vêm trabalhando aspectos mais específicos que a neurociência tem trazido para esse transtorno especificamente. E o outro texto que os alunos recebem para a prática do espectro autista é o texto Cérebro no Autismo, do Ricardo Zorzetto, né, um texto de 2011, também, mais uma vez,
não é um texto, não é o mais atual que nós temos, mas ele traz aí a descoberta, foi a primeira descoberta relacionada à neurobiologia do autismo, né? Então, as primeiras alterações cerebrais que foram identificadas por uma pesquisadora brasileira trabalhando na França, né, em um laboratório de neurociência na França. Então, a partir dessa bibliografia, eu consigo dar abertura para os alunos também para bibliografias mais recentes. Após a leitura, então, do texto, os alunos, eles chegam para a aula prática, né, no laboratório, e eles são divididos em trios nas bancadas. Cada trio, ele vai recebe o material necessário para a prática, que é o roteiro com as orientações. No roteiro tem uma figura que vai auxiliá-los ali na visualização das alterações cerebrais relacionadas com cada um dos transtornos. As peças sintéticas, então os alunos recebem também o trio, uma peça sintética do encéfalo, né, do hemisfério cerebral num corte sagital, ou seja, numa visão interna, numa visão medial. Tem umas figuras nos slides seguintes. E peças naturais também, para o aluno marcar de acordo com a sua preferência. Alguns alunos gostam muito de usar e visualizar nas peças naturais, outros alunos têm bastante resistência sensorial mesmo às peças naturais e preferem trabalhar apenas com as peças sintéticas. Cada trio recebe também os alfinetes coloridos para marcação das estruturas que serão trabalhadas na prática e barbantes de 2 cores, em especial para a prática de esquizofrenia, tá? Bom, em relação aos resultados obtidos, os alunos, eles se sentem muito motivados, então é uma prática que eu consigo ter um interesse muito grande, uma participação muito grande dos alunos, até mesmo por isso ela vem sendo mantida, né, com o passar dos tempos, com o passar do tempo. Eles conseguem esclarecer dúvidas, a gente faz um momento inicialmente, antes da marcação nas peças, para eles debaterem sobre o que chamou a atenção no texto, o que desmistificou ali para eles algum conceito que traziam do senso comum, principalmente para o autismo. Isso acontece muito, né? Os alunos, eles já têm preconceitos estabelecidos em relação, acreditam que conhecem bem o espectro, e o texto acaba desmistificando algumas coisas, e a gente faz primeiro esse momento de bate-papo, de uma conversa aberta mesmo, uma discussão ali aberta entre todos. Né? E, posteriormente, então, eles são orientados para identificarem nas peças que eles receberam com os alfinetes as estruturas que foram colocadas ali no texto, né? Então, por exemplo, para o autismo, então, uma região muito importante que está presente no lobo temporal, que é o sulco temporal superior, o giro temporal médio. Então, a gente vai trabalhando a neuroanatomia, especificamente qual é a importância daquelas estruturas em um contexto fisiológico, ou seja, em uma condição saudável, e qual é a alteração que se apresenta no contexto patológico, dentro ali do transtorno mental. Né? A gente usa as cores dos alfinetes para sinalizar um pouco isso, né? Normalmente o vermelho para sinalizar uma deficiência funcional naquela região, o azul ou o verde para sinalizar uma ativação exagerada daquela região, daquela estrutura cerebral, assim como também os barbantes, como a gente vai ver na figura a seguir. Para a esquizofrenia, especialmente, a gente não chama tanta atenção às alterações estruturais, mas sim as alterações funcionais. Então, eles vão utilizar os barbantes para marcarem as vias cerebrais. Ana Mara, 2 minutos. Obrigada. As vias cerebrais que estão alteradas no sentido de estar com uma hiperfunção, né, com um alto teor e funcionamento de um determinado neurotransmissor, a dopamina para a esquizofrenia, ou a região que está com uma hipofunção, a via que está com uma hipofunção. Né? Colocando aqui que Schneider ele vai apontar que a metodologia de sala de aula invertida ela vai proporcionar ao aluno uma possibilidade maior de retenção daquele conhecimento. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ali o conteúdo de uma forma visual, auditiva, lúdica, com leitura, com escrita. Então, você acaba acessando o cérebro do aluno para a retenção daquele conhecimento de diversas formas, né? Então,
a gente tem um sucesso maior na construção desse aprendizado. Então, aqui algumas evidências, né? Algumas fotos tiradas durante a aula prática, mostrando aqui o roteiro que é utilizado pelos alunos, aqui em especial para a aula de fisiopatologia da esquizofrenia. Aqui acima, a primeira peça, onde eles marcaram apenas os 3 pontos da via dopaminérgica, com alfinete vermelho, a área onde a dopamina ela vai ser produzida, né? A gente chama de fábrica de dopamina no nosso cérebro, no nosso encéfalo. A via marcada de lilás é a via que se chama mesocortical, que é a nossa via mais racional, e a via marcada de verde é a via mesolímbica, que é a nossa via mais emocional. Na figura abaixo, então, a gente observa que eles são orientados a marcarem com a linha, com o barbante vermelho, a via que está deficitária na esquizofrenia, então é a via mesocortical, é a parte de iniciativa, a parte cognitiva, que vai estar relacionado a um conjunto de sintomas, e marcam com o barbante azul a via que está hiperativada, que é a via emocional, a via mesolímbica, que vai gerar o conjunto de sintomas conhecidos como sintomas psicóticos, né? As alucinações e os delírios. Eu preciso encerrar a sua fala. Tá ótimo, Tá? então. Já deu seu tempo. Muito obrigado pela sua exposição, apresentação. Eu queria aproveitar o momento para abrir para perguntas, comentários. Se vocês quiserem, podem mandar diretamente no chat ou abrir o microfone. Professora Ana Maria, eu queria que você falasse sobre as conclusões. Sim, ótimo. Muito obrigada, professora Andréia. Então, a gente concluiu, né, em especial para essas 2 turmas, que são turmas muito participativas, então a aula ela foi muito produtiva, né? Eles gostaram muito, eles se sentiram realmente ali num processo ativo da construção, porque eles tinham que marcar primeiro, eu não fazia a marcação com eles, eu só orientava, né? Então, eles se sentiam muito satisfeitos ali de estarem realmente compreendendo qual era a via que apresentava uma redução do neurotransmissor e, consequentemente, o que isso gerava e gera nos sintomas, e também em relação à via que apresenta o excesso da dopamina. Então, era muito interessante até mesmo a parte emocional, essa satisfação aparecia nos alunos, o que também é muito legal, porque a gente trabalha a área da satisfação nessa prática, que é uma área que apresenta baixa ativação na esquizofrenia, o centro de prazer, satisfação e recompensa. Então, é muito interessante eles perceberem que eles estão naquele momento com um centro de satisfação muito ativo, né? E eles brincam muito com isso e ficam muito felizes, assim. Então, em especial, com essas turmas também no semestre passado, foi uma prática muito boa, e até hoje eu continuo acompanhando eles em outra disciplina, a gente volta muito nessa temática e eu percebo que isso ficou muito bem gravado ali e o aprendizado foi muito proveitoso para eles também. Perfeito, professora. Foi ótima contribuição que você trouxe. Muito Parabéns. obrigada. Ana Maria, temos também uma pergunta no chat. Você consegue visualizar? Quer que eu leia para você? É a professora Cláudia Maria, né? Isso mesmo. Professora, eu gostaria de perguntar se a professora já teve experiência de lecionar o mesmo conteúdo sem utilizar dessa metodologia. Se sim, quais seriam as diferenças de aprendizagem que a professora identifica? Gostei muito do trabalho e da apresentação. Parabéns. Ótimo, obrigada, professora. Já na minha primeira turma, logo que eu entrei, eu trabalhei, na época, eram 3 transtornos, a gente trabalhava Alzheimer também, hoje eu trabalho Alzheimer já antes com eles, no primeiro período, em um outro momento, e a resistência muito grande, assim. Então, a gente não conseguia sair do lugar, sabe, professora? Eles queriam muito, você via que eles estavam sedentos por esse conhecimento, eles falavam, ai, nossa, tem uma parte do cérebro, acontece mesmo, isso está comprovado, mas era difícil para eles gravarem isso e compreenderem, até pelo excesso de informações, principalmente na esquizofrenia, são muitas informações mesmo, na parte fisiopatológica é bem complexo.
Então, ali mesmo eu já percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Que não dava para trabalhar apenas daquela forma. Na segunda tentativa, a gente já foi para o laboratório, mas eu ainda tinha uma certa dificuldade, minha mesmo, na docência ali, de dar a eles mais autonomia. Então, eu tive uma resposta melhor no laboratório com as peças, mas eu retia muito em mim, né? Eu centralizava muito em mim ali a marcação. Então, eu vi que ainda dava para ser melhor. E aí, realmente, foi quando eu comecei, e também pela questão até do equipamento, né? O laboratório adquiriu novas peças, eu tive condição de separá-los em trios, em grupos bem menores, e deixar que eles brincassem ali com as peças e com as marcações. E aí, realmente, a diferença é nítida, o envolvimento deles é muito grande. Quase todos, né? Claro que tem sempre um ou outro aluno que não se interessa por quase nada que a gente, nenhuma cambalhota que a gente faça, mas assim, quase todos se envolvem mesmo, pedem aos colegas para participar, para marcar na peça, para terem essa sensação e acabam, de alguma forma, também colocando suas dúvidas e os seus conhecimentos prévios ali para que a gente possa trabalhar e, como eu falei, desmistificar qualquer preconceito ali que seja de senso comum, tá certo? Então, ficou bravo. Perfeito, Ana Maria. Muito Não estou te ouvindo, professor. Só o finalzinho, mais ou menos. Tá me ouvindo, Ana Maria? Agora sim. Ah, perfeito. Eu agradeço a sua exposição, ter solucionado as dúvidas aqui pelo chat e pela comentário. E eu já queria convidar o Jones para se preparar. Tô Está preparado tudo e bem? pronto. Ah, legal. Deixa eu só confirmar aqui, só um minuto. Mas já ia, né? Jones, o seu trabalho, apenas para fim de confirmação, é o jogo de mímica, como metodologia ativa no ensino superior, é isso mesmo? Isso, perfeito. Perfeito. Lembrando que você tem 15 minutos para a exposição. Quando chegar aos 2 minutos, eu vou te interromper, pedindo para que você conclua, tá bom? Depois a gente abre mais 5 minutos para comentários, debates, falar sobre o assunto, tá bom? Tá, ok. Deixa eu... Tá? Eu inicio o cronômetro aqui. Eu vou orientar para você. Perfeito. Já está. Tá aparecendo para todo mundo, gente? Sim, está aparecendo. E aí, a hora que eu posso começar? Se você começar, eu já começo o cronômetro Tá aqui, tá bom? Perfeito. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos presentes. Eu não vou perder muito tempo também, né? Porque são minutos preciosos. Eu sou Jones Barreto, eu sou psicólogo, né? Sou colega docente de Ana Maria, que acabou de apresentar, né? Aproveito para parabenizar rapidamente. Eu sou recente, né? Meu caminho na docência é recente, né? E eu tenho cada vez mais entrado nesse campo da metodologia ativa, principalmente a partir de algumas experiências em aulas iniciais, né, das primeiras aulas com as turmas, né, do curso de psicologia. Então, meu trabalho é jogo de mímica como metodologia ativa no ensino superior, um relato de experiência no curso de psicologia. Como eu posso dizer, o momento em que eu me deparo, né, com esse relato de experiência, assim, com o desejo, né, de relatar essa experiência que eu tive dentro de uma sala de aula, nasce também de alguns desafios, né, que eu percebia e desafios também que já presentes, né, no campo da docência, né, no processo educativo universitário. Desafios como a complexidade mesmo, né, do próprio processo educativo, né,
essa frase ou essa expressão educar alguém, né, ou formar alguém, para mim não é uma frase ou uma expressão tão simples, porque eu entendo, né, também em função de alguns estudos, de algumas experiências, que a formação ela não é somente profissional, apesar de o aluno ele estar dentro de um curso de graduação e a proposta seja, né, construir um profissional de qualidade, né, com conhecimento teórico, técnico, prático, a formação, que é uma formação humana, ela não deixa de acontecer dentro das salas de aulas, dentro da faculdade, né? As relações, as experiências que esses alunos vivem, fazem, né, tudo aquilo que acontece dentro, né, de um campo humano, né, de um campo onde eu tenho relação, onde eu tenho interação, onde eu tenho vivências, né, não deixa, né, de fazer parte da formação desses alunos, da nossa formação enquanto pessoas mesmo. Um outro desafio, né, é realmente superar, né, e aí eu tive muita dificuldade em relação a isso, no início da minha docência, é superar essa lógica, né, que é uma lógica, como o Paulo Freire, né, nos chama a atenção, a lógica bancária, né, onde o professor ele tá ali no curso, né, na aula, somente transmitindo conhecimento, e o aluno, o acadêmico, de uma forma puramente receptiva e passiva, recebendo toda essa transmissão de conteúdos, de informações, e como se isso fosse um processo educativo de qualidade, né? E a ideia é que não é. É a concepção de que um processo de ensino-aprendizagem ele passa, né, no seu modo mais efetivo, mais qualitativo, por uma participação desse aluno, né? E essa participação, nós temos a contribuição dessas metodologias ativas, né, oferecendo aí um método e um caminho, né, para um processo educativo participativo, né? E como então, né, uma das perguntas, como efetivar essa metodologia, como efetivar esse caminho dentro do curso de uma disciplina do curso de psicologia. E aí foi nesse sentido que o jogo apareceu, né, como uma possibilidade e, no segundo momento, como uma realidade para o desenvolvimento de uma aula, efetivação de uma metodologia ativa e também, né, como efetivação e desenvolvimento de uma série de experiências que são nossas, humanas, capazes, né, de serem expressas, desenvolvidas a partir do jogo. Então, o objetivo, né, desse trabalho foi apresentar uma experiência, né, relatar uma experiência em sala de aula, a partir, né, da realização de aulas iniciais, a partir do jogo original Imagem e Ação, não sei se vocês têm conhecimento, mas é um jogo que fez parte também da minha adolescência, da minha infância, e eu entendi que era possível, né, lançar mão desse jogo como metodologia participativa no curso de psicologia. E, logicamente, um outro objetivo é contribuir com o processo, né, com a complexidade da educação, favorecendo, a partir da minha experiência, outras experiências, né, de outros docentes, né, que possam aí pensar o jogo também como uma possibilidade, né, de metodologia. Então, a metodologia de todo o trabalho é, então, um relato de experiência, né? E aí eu acabo relatando o que eu percebi, o que eu observei, o que eu vivi dentro da sala de aula, né? Junto dos acadêmicos, né? No desenvolvimento daquele jogo, né? Trazendo discussões, né? Em relação ao que foi vivido, ao que foi percebido, e discussões também teóricas a partir de pesquisas bibliográficas que foram realizadas, inclusive, para a produção desse artigo, né? E essas aulas, né, esse trabalho, esse relato de experiência, se deu a partir, né, de aulas nesse primeiro semestre de 2023, né, esse ano, no início, né, a primeira aula do ano, né, junto dos acadêmicos,
em 2 disciplinas, as disciplinas Teorias da Personalidade e a disciplina Psicologia Fenomenológica e Existencial. Como referencial teórico, de modo a também a contribuir com a discussão, né, da experiência relatada, eu fiz uma breve discussão e apresentação dos conceitos de metodologias ativas, o jogo ou game, né, que é um dos pontos-chave, né, dessa experiência em sala de aula, né, contendo aspectos de regras, de metas, né, o jogo ele tem um objetivo a ser alcançado, ele tem regras, ele tem restrições, né? E também a questão, né, o conceito de jogos educacionais e gamificação, que é trazer o jogo, trazer o game, né, para o processo educativo, para o processo de ensino-aprendizagem. Como resultado e também como discussão, eu trouxe aqui uma espécie de uma certa cronologia, fazendo uma discussão com o que aconteceu, com o relato do que foi percebido, né, vivido, como contribuição também, né, para o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa metodologia, nesse jogo, né, que ele nasce, né, a partir do jogo original, Imagem e Ação, que é um jogo de mímica, onde eu não utilizo qualquer tipo de expressão verbal, qualquer tipo de linguagem verbal, qualquer tipo de som, mas utilizo expressões, seja expressões faciais, gestos com as mãos, desenhos, né? Teve alunos que dançaram, né, se apresentaram criativamente para que possa, né, para que ele pudesse, a partir de todo esse repertório corporal, esse repertório criativo, ele pudesse ali expressar uma palavra, né? E essa palavra, no jogo original, ela é representada por um filme, né, por um verbo, né, por um ator ou atriz de cinema. E eu fiz adaptações desse jogo, né, que é um jogo de tabuleiro, onde são formadas 2 equipes, né, e essas equipes competem, né, se competem entre si, de forma a equipe vencedora é aquela que chega à posição final no tabuleiro, expressando mimicamente aquelas palavras, de modo que a sua equipe acerte, né, descubra aquela palavra e se chegue ao caminho final, à posição final no tabuleiro. E a primeira adaptação que eu fiz, né, foi a adaptação de transformar esse jogo competitivo para um jogo cooperativo. Não mais eu tinha, né, 12 equipes competindo, quem vai chegar ao final, mas eu tenho uma turma toda agora tentando aí descobrir o que cada acadêmico, vez por vez, cada um na sua vez, né, de forma democrática, logicamente, convidado a participar do jogo, retirasse uma palavra numa caixa que eu construí, contendo uma série de palavras escritas, e essas palavras escritas foram adaptadas para a disciplina. Por exemplo, a disciplina Psicologia Fenomenológica Existencial, eu fiz uma transformação. Ao invés de nomes de filmes, né, atores de cinema, verbos cotidianos, nome de cidade, eu coloquei palavras condizentes com a disciplina. Por exemplo, na Psicologia Fenomenológica Existencial, eu tenho a palavra fenômeno, a palavra existência, a palavra angústia, a palavra ansiedade. E isso dentro de uma caixa, pode ser também, né, de uma sacola, né? Cada aluno, cada acadêmico, né, convidado a jogar, convidado a turma a jogar, retirava uma palavra desse recipiente e apresentava, expressava a partir, né, da sua criatividade, do seu criar, do seu construir ali, das suas próprias expressões, sem utilizar a linguagem verbal. E a turma descobriria. Cada palavra dessa foi anotada no quadro, de modo que nós construíssemos o conteúdo programático da disciplina.
Então, as palavras eram localizadas no quadro branco, anotadas por mim ao final de cada expressão, de modo que esses alunos fossem construindo por eles também o conteúdo programático. As palavras eram situadas no conteúdo da disciplina. Dessa forma, eu apresentava todo o conteúdo, né, o programa de conceitos, né, de conteúdos da disciplina, e, ao mesmo tempo, apresentava o plano de ensino para essa turma, de um modo lúdico, a partir da brincadeira, onde cada acadêmico se expressa, né, de forma pessoal e, ao mesmo tempo, de forma social, porque, ao expressar uma palavra de modo que a minha turma descubra, eu preciso lançar a mão também de uma forma de expressão que seja a partir de significados sociais. Porque se eu expresso a partir de um significado que é somente meu, a turma não descobre. Então, eu lanço também nessa ideia do jogo de mímica essa dinâmica que é me expressar pessoalmente, mas também me colocar a partir de significados sociais, significados comuns à cultura, à turma. Jones, 2 minutos. Oi? Não entendi. Para mim, está cortando, Vitor. 2 minutos, tá bom? Beleza. Deixa eu acelerar. O que eu pude perceber, o que eu pude notar, né, nessa proposta do jogo, nessa proposta do jogo de mímica? Que, apesar de ser um jogo e dentro de um curso de psicologia, onde a palavra, a expressão verbal, ela é muito marcante, eu tenho uma proposta de uma apresentação da disciplina como primeira aula do curso, como primeira aula da disciplina, né, capaz de favorecer tanto a interação entre os acadêmicos, porque se possibilitava para eles, inclusive, né, convidar um colega para ajudar nessa expressão. Eu não tenho mais o lugar da competição, onde que o outro precisa fracassar para que eu possa vencer, mas a turma toda interagindo, colaborando, né? E eu tenho sentimentos, vivências de alegria, vivências bem-humoradas, eu tenho a cooperação entre os acadêmicos, eu tenho o conhecimento do acadêmico enquanto acadêmico, quando ele se apresenta para a turma, diz seu nome, né? Se apresenta e se coloca pessoalmente a partir de uma expressão que é muito pessoal, que é o modo de expressar aquela palavra de um modo muito pessoal, mas ao mesmo tempo valida uma expressão desse acadêmico, valida uma oportunidade de se colocar ali diante da turma, não sem a minha presença. Ao entendimento de que uma metodologia ativa, ao meu entender, ela não pode estar sem a presença do docente. Não é tornar a metodologia somente do professor, mas ganha a presença do professor ao incentivar a turma, ao validar as expressões, que é muito de cada um, de cada acadêmico, ao favorecer e incentivar, né, a ida até a frente à sala, aceitar, compreender aquela expressão, Jones, de cada um. Oi? você está me ouvindo? Estou. Eu preciso encerrar a sua fala agora. Eu aproveito para agradecer a sua exposição. Eu queria passar a palavra para os outros participantes. Se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, se a gente quer debater sobre o assunto. Certo. Você acha que a gente pode? Ana Mara levantou a mão, pode falar. A gente conversando. Eu fiquei na dúvida em relação à finalização, Jones, porque você falou que não era uma competição, né? Era uma cooperação. Aí teve uma finalização do jogo. Como é que foi que essa conclusão foi feita? Assim? Então, à medida que íamos, né, que cada acadêmico, ou duplas de acadêmicos, ou grupos de acadêmicos, tivemos até 3 acadêmicos expressando uma mesma palavra, né? A finalização disso,
né, as contribuições. Eu tenho ali a interação entre eles, né, a capacidade de criatividade, de cooperação, colaboração. E eu fui construindo, nós fomos construindo o plano de ensino. Lógico que depois, né, depois eu entregava o plano de ensino para eles, digitado, etc. Mas a gente, né, construía o plano de ensino, todo o conteúdo, todo o programa da disciplina a partir dessas palavras que iam aparecendo. E à medida que essas palavras iam aparecendo, fazíamos discussões a respeito da palavra expressa, do significado na vida comum, na vida cotidiana, e o significado dessas palavras na psicologia, na disciplina. Então, entrava uma validação do saber desse aluno, que é um saber que ele traz com ele a respeito do significado daquela palavra, mas como Paulo Freire diz, a gente vai tornando essa metodologia de discussão mais rigorosa. A gente discute essa palavra dentro da disciplina, dentro da psicologia, e aí o aluno ele é validado no seu saber, ao mesmo tempo que ele constrói um novo significado para aquela palavra. E aí a gente foi construindo o plano de ensino. Então, teve muitos risos, muita brincadeira, muita interação. Foi bem legal, assim, foi bem. Eles gostaram muito, né? Participaram. Então, a metodologia foi realmente ativa e participativa. Ótimo, obrigada. Parabéns, viu? Valeu, Ana. Querem abrir os microfones, mandar mensagem pelo chat também. Ainda é possível, temos um tempinho. Para parceria. Eu queria aproveitar esse momento e relembrá-los sobre a lista de presença. Eu vou estar mandando mais uma vez no chat. Peço que vocês assinem, tá? Para garantir a presença de vocês nas apresentações de hoje. Com essa apresentação do Jones... Vocês estão ouvindo agora? Conseguiu? Porque pode ter feito Cortou um pouquinho. Vitor. Eu estou com alguns probleminhas. Mas eu queria agradecer a presença de todos, pela exposição dos trabalhos. Acredito que enriquece muito cada área, cada competência de atuação. Eu sinalizo novamente sobre a necessidade de vocês assinarem a lista de presença, tá bom? Com essa última exposição do Jones, nós encerramos as apresentações da sala 19. Agradeço muito a participação de todos. E se vocês tiverem dúvidas, podem buscar a gente através do site do STEM mesmo, pelo chat, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma intercorrência, e a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Perfeito, eu só queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade do fórum, agradecer os colegas que aqui participaram e generosamente contribuíram aí com as experiências, e aproveitando que o Jones falou, eu queria encerrar aqui a fala fazendo uma proposição para vocês, inspirada no Paulo Freire, que eu sou fã número 1, é assim, ó, que diz: fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres de inserção no mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Então, vamos juntos mover esse motor da história com muita esperança, tá, meus parceiros e colegas? Agradeço. Muito bom. Agradeço a Andréia, Ana Maria, o Vitor, o pessoal que está aí, pelas contribuições, pelos trabalhos. Aprendi muito também aqui, né? Nesse caminho recente que eu tenho na docência, eu começo a entrar em contato com essas experiências de metodologias ativas que tenho já pensado sobre elas dentro do curso de psicologia, dentro das minhas aulas. E parabenizar a todos também pelos trabalhos apresentados. Ao Vitor, pela mediação. Muito obrigado, Jones. Muito obrigado, pessoal. Tá. Tranquilo. Então, perfeito. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Obrigada. Vai ser mais ou menos Tchau, pessoal.